eu ver. Oi, gente. Cadê? Esperar aparecer alguém aqui pra não ficar falando sozinha, né? Cadê você? Gente, vamos ao assunto que interessa, né? Que eu tô aqui, que eu vim gravar essa live pra tratar de um assunto bem... Sábado, eu tava numa lanchonete aqui em Mandaguaçu e eu saí da lanchonete, era umas 2 horas da manhã. Passando por uma rua assim que não tem muito movimento, tinha 2 crianças em meio a outras pessoas, adolescentes, a pessoas de jovens de 20 anos, mais ou menos por aí. Maioria adolescente. Essas 2 crianças deveriam ter 12 anos, a outra em torno dos 9 anos. Meu filho tem 11 anos. Agora, hoje eu vi as mesmas crianças perto do Barbosão, em Mandaguaçu. Também estavam acompanhadas de uma outra pessoa que não seria uma boa influência. Tipo assim, esses dias atrás aconteceu um fato em Mandaguaçu, do conselho ter tomado as crianças de uma mulher, como que é o nome dela? No momento eu não me recordo. Mas tomaram as crianças dela, eu não sei, eu não participei disso, não conheço. Mas o que apareceu na internet, no Facebook, para todo mundo, foi que a mãe estava trabalhando e o conselho foi lá e tirou as crianças, porque deu abandono de incapaz, né? A mãe dessas crianças que estavam nesse grupo de menores, ela estava nessa lanchonete. Então, tem coisas que o conselho deveria ver e não ver. Tipo assim, não sou a favor de ninguém abandonar a criança, deixar a criança em casa, mas tem mãe que é complicado para ela sair para trabalhar e na mesma hora ter uma babá ali cuidando, certo? Agora, essas crianças que ficam 2 horas da manhã, 3 horas da manhã na rua, com pessoas erradas, tem criança de 10 anos por aí que eu vejo e todo mundo vê, que está fumando, tá no meio de grupo que todo mundo vê que é coisa errada que está fazendo, e o conselho não vê de uma mãe que está trabalhando. Será que é só a gente que vê essas crianças por aí na rua? Criança de 10, 12 anos, junto com adolescente de 19 que está envolvido com coisa errada, que não tem nada a ver, que não estão junto. Tipo assim, não é da família, entendeu? Não tem nenhuma responsabilidade, que o que quer é levar algum lucro com a inocência dessa criança. Ninguém vê isso daí. O conselho tutelar, a maioria das pessoas que entram no conselho tutelar, eu acredito que não seja por amor, sim pelo dinheiro que precisa. Porque eu acredito que como a gente que anda no dia a dia por essas ruas aí, vê as crianças largadas, às vezes até a mãe, o pai tá em casa, as crianças tá pra rua 2 horas da tarde, 10 horas da noite. É normal a criança querer se jogar pro mundo. O adolescente, 10, 11 anos, 12 anos, quer ir pro mundo. Mas não era isso que o conselho teria que ver? Ver essas crianças largadas, porque as crianças dizem que a criança é o futuro do mundo, né? O nosso futuro é as nossas crianças de hoje em dia. Mas se essas crianças de hoje em dia não têm ordem, não tem uma mãe, não tem um pai que dê ordem, que mostre o que fazer, que mostre o que é certo, que tem, ou então se não tem a mãe e o pai, cadê esse conselho que tá aí, que é para defender os jovens, para cuidar das crianças, que não vê isso?
Eu tive pensando, porque o meu menino tem 11 anos. Eu vi uma postagem hoje no Facebook de uma moça que estava ensinando seu filho de 8 anos a fazer de casa. E comentários a favor, a contra. Eu sou de uma família humilde e eu aprendi a trabalhar desde pequeno. Se a criança não tem regra, ela nunca vai ser uma pessoa de bem, eu acredito. Eu penso assim comigo. Se a criança não aprende a fazer um dever de casa, a não respeitar em casa, ela nunca vai ser uma pessoa de bem. Então, é complicado essas coisas. Eu acho que, assim, tem gente que tá ali, do Conselho Tutelar, que tá ali para ajudar as pessoas, vamos dizer, os públicos aí, vereadores, esse pessoal que devia criar uma casa, uma fundação para ensinar a criança a colocar lá. Já que essa mãe não tem condições de pagar uma babá, deveria ter na cidade uma fundação. Quando eu era criança, tinha uma escola, o nome da escola era Oficina, ou Projeto, que eu me lembro. A gente aprendia a fazer crochê, a fazer tapete, a pintura, aprendia de tudo um pouco. Então, acho que toda cidade deveria ter um pouquinho disso, uma salinha que fosse, catasse, tirasse essas crianças da rua e ponhasse lá. Porque tem muita criança pequena solta na rua e ninguém tá vendo isso. O conselho não tá vendo isso. Agora, quando alguém vai lá, tem alguém que tem uma rixa com a mãe mãe precisa sair, ou precisa fazer alguma coisa urgente, ou levar o que seja uma outra criança no médico. Alguém vai lá e avisa esse conselho, tem uma criança em casa. A criança tem 12 anos e está em casa sozinha. Agora tem uma criança de 12 anos e está na rua sozinha, no meio de pessoas que não vão dar futuro. Isso não vê. A criança de 12 anos está fumando e ninguém tá vendo. Tem uma criança de 12 anos que entra na casa do vizinho, leva alguma coisa lá da casa do vizinho, ninguém vê. Eles estão vendo uma mãe que às vezes precisa tá numa necessidade no momento, não tem nada, tem uma criança de 12 anos. A criança de 12 anos não pode ficar lá dentro de casa, não pode pegar um prato sozinha, mas pode ir pra rua, ficar até 2 horas da manhã na rua, com pessoas que estão certamente usando maconha, fumando. E que futuro vai ser? Qual vai ser o futuro dessa criança? Esse é o nosso futuro do nosso Brasil, né? Futuramente. Então, eu acredito que essas pessoas que estão no Conselho Tutelar, que diz que realmente gosta do que faz, deveria pensar mais e procurar um jeito de melhorar isso. Os vereadores deviam pensar numa forma de criar um instituto, alguma coisa que ajudasse a mãe que não tem condição de ter uma babá. Que a criança que fica na rua, coloca lá, vai lá aprender a tocar uma bateria, um negócio, faz um mutirão aí, todo mundo se ajuda, comprar uns instrumentos musicais, põe a criança lá, uma escolinha de futebol, tira a criança da rua. Entendeu? Nem todo mundo tem a condição de pagar uma babá. Às vezes seja por isso que as crianças estão largadas na rua 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, com pessoas com más companhias, fumando cigarro, fazendo coisas erradas, correndo atrás de carro, coisas do tipo, que todo mundo vê e ninguém fala. Certo? Eu só queria tocar nesse assunto. Porque daí uma pessoa... na verdade, eu iria escrever um texto, mas só que como eu gosto de escrever bastante, eu ia deixar um texto enorme. Daí, ninguém ia ler, porque hoje em dia ninguém gosta de ler, né? Então, deixa aí embaixo o que vocês acham que deveria ser feito, como todo mundo em todo bairro deve conhecer crianças que ficam assim, largadas lá. E ninguém tá vendo isso. Então, vamos comentar, marcar um vereador aí, marcar o prefeito da cidade. Quem sabe eles tomam consciência e resolvem criar alguma coisa para ajudar, né? As mães que não têm condição a tirar um pouquinho dos jovens da rua. Porque só a escola não funciona. A obrigação de educar é pai e mãe, mas só que tem vezes que tem pais e mães que não educam, abandonam. Deixa largado
E o que o mundo lá fora ensina? Coisas erradas. Então, vamos todo mundo se ajuntar e procurar um meio, né? Pra ver se garante um futuro melhor para todos. Porque eu também tenho um pequeno e com esse monte de gente largada, um monte de criança querendo fazer coisa errada, sempre tem aquele que, vamos, eu posso. A criança chega e fala assim, ai mãe, mas cicrano vai, cicrano pode, por que eu não posso? Hoje em dia tá assim. Por quê? Porque tem criança que tá lá fora largada na rua e ninguém tá vendo. O conselho não tá vendo, ninguém tá vendo. Eu acredito que deveria ser assim. Tem polícia 24 horas na rua, deveria ter um conselheiro andando na rua, rondando. Pega a criança, leva ela pro pai. Achou a criança, leva ela pro pai. Na cidade que eu morava antigamente, há 16 anos atrás, mais ou menos, há 20 anos atrás, eu era pequena ainda, tinha um delegado. Agora, hoje ele é delegado. Ele foi sargento. Sargento Oséias, o nome dele. Se ele pegasse um de menor de 12 anos na rua, 15, 14 anos na rua, ele pegava o de menor, ponhava dentro da viatura, levava na casa e falava, ó, seu filho, sua responsabilidade, cuide. Era assim que era cuidado. Não via de menor, não via criança. Por que hoje em dia a maioria dessas crianças que estão jogadas aí na rua são pessoas de renda, baixa renda, que não têm condição de nada. Mas só que eles não têm condição. Por isso que a maioria passa com seu carro ali, não notam aquelas crianças ali. Mas só que essas crianças aí são o futuro. São o futuro do Brasil. São o futuro do mundo. Então, façam alguma coisa para ajudar. Alguém faz alguma coisa para ajudar. Entendeu? Porque é só a gente que vê, só um ou outro ali perdido que vê e fala, nossa, olha lá a situação, menina, tem 12 anos, tá lá na rua. Olha lá a outra menina ali, ó, 8 anos, lá com um monte de moleque. Todo mundo comenta isso, não comenta? Agora, cadê o povo pra fazer alguma coisa? Junta pra fazer um mutirão pra, digamos, abrir uma rua no trânsito. Ajunta 800 pessoas, se precisar. Mas para ou ajudar uma mãe que talvez esteja precisando, ou tirar a criança da rua, que às vezes a mãe largou lá na rua, ninguém faz nada. Era isso que eu queria falar. Tem alguma coisa que eu vou deixar sem falar, porque senão vai sobrar pra mim. Tchau, gente. Comenta aí embaixo, beleza? Beijinho.